abençoe a tua vida que dizimou, que ofertou, você que não ofertou, que não dizimou. Que Deus abençoe da mesma maneira. A tua presença aqui é uma oferta, Senhor. Deus abençoe nossas crianças e continua usando cada vez mais em nome de Jesus, amém? Podeis assentar por gentileza em nome de Jesus, amado. Eu quero ler um versículo para nós meditarmos nesta noite. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler o versículo de número 36 em nome de Jesus, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. É uma passagem bem conhecida da Igreja de Cristo. Por isso eu vou ler um versículo para ganhar tempo, porque eu gosto de falar de Jesus, hein? Para terminar dentro do horário. Amém, amado? Marcos 5, é isso aí mesmo. Fala assim a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Versículo 36 de 5 de Marcos fala assim: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra acolhida nesta noite, te peço, toma a minha boca, usa a minha vida como porta-voz do céu, que eu venho diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer. Pai, toma a tua igreja, repreende, Pai, todo mal, tudo aquilo que tem se levantado contra nossas vidas. Envia a tua palavra, que tua palavra vai com poder e autoridade, pois a tua palavra é como um martelo, que diz Wilson Penha. Fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A tua palavra não declara que as tuas misericórdias, elas são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Então é segundo as tuas misericórdias que eu te peço, usa a minha vida e fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus por esse versículo? Nesta palavra viva, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu não li o texto todo, senão eu ia gastar o tempo só lendo. Porque não é surpresa, não é novidade para ninguém que ir para a escola só comer merenda. Então, para ler é uma benção. Entrar na fila 2, 3 vezes. Pensa no trem bom, viu, igreja? Aprender pouco português e misericórdia. E é um texto bem conhecido da Igreja de Cristo, onde fala de 2 milagres extraordinários que Jesus opera. A Bíblia nos declara que um principal da sinagoga, por nome Jairo, eu acredito que pela posição de Jairo, por ele ser um religioso, ser um pastor, ser um principal da sinagoga, muitas das vezes ele se impôs contra o ministério de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus curava no sábado, nós sabemos que Jesus entrava na casa de pecador, nós sabemos que Jesus não estava nem aí com o que os outros pensavam ou deixavam de pensar ao seu respeito. Porque ele não foi enviado para fazer a vontade do homem, mas a vontade do Pai. Então Jesus, ele ama o pecador, amado. Coloca isso na tua mente. Jesus, ele ama o pecador. Ele me ama, ele te ama. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Não há verdade em nós. Então aqui perfeito tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem uma igreja aqui que precisa, que busca a perfeição em Cristo Jesus. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então quando eu olho para você, eu tenho a certeza que tem algo que te segura aqui. E tem algo que me segura aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós chegarmos na medida do varão perfeito, nós seremos arrebatados. Então, se nós estamos aqui é porque nós precisamos ainda melhorar em algumas áreas das nossas vidas. Precisamos de algumas renúncias nas nossas vidas. E quem faz isso, o pastor não, é a palavra. Porque a palavra, é ela que liberta. Jesus, numa certa feita, está reunido com seus discípulos. Eu vou onde Jesus mandar. E Jesus pega uma toalha, se cinge, pega uma bacia, presta atenção, Jesus o mestre, e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega diante de Pedro, Pedro diz:
Meus pés não, o Senhor não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ou seja, Pedro, deixa eu fazer o que eu tenho para fazer. Então pode me lavar, lava os pés, lava o corpo, dá banho, lava todo. Não, Pedro, é só os pés. O demais está limpo pela palavra. Então, amado, não temos que questionar a forma de Jesus agir, de Jesus trabalhar, não. Porque Ele sabe como tratar comigo e sabe como tratar contigo. Ele conhece a minha e a tua estrutura. E eu vejo aqui dentro deste texto que nós lemos, esse versículo isolado, mas fica despreocupado que eu não vou pregar o versículo isolado, vou falar do texto, do contexto, para você entender. Que como eu falei, eu volto a falar, eu creio que Jairo estava presente na sinagoga quando Jesus curou aquela mulher curvada, que tem um espírito de enfermidade, aquele homem da mão mirrada, porque ele ia para a sinagoga, ele tinha um compromisso, ele tinha uma obrigação. Mas chega um momento na vida de Jairo, igreja, que ele agora não vai mais impor contra o ministério de Jesus. Agora ele não vai questionar se Jesus cura no sábado, por que Jesus faz, por que Jesus deixa de fazer. Sabe por quê? Aconteceu um problema na família de Jairo, lá na casa de Jairo, com uma menina que ele tinha uma filha de 12 anos, quase 12 anos, que ele amava, que estava fora da sua ética, das suas condições humanas de solucionar o problema. Então Jairo se encontra diante de uma situação que ele não pode resolver. Mas eu creio que por ele ver Jesus resolver outros problemas que seriam solucionados diante dos olhos humanos, Jairo vai em busca de Jesus. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e ele faz, sabe o quê? Primeiro ele prostra e ele adora Jesus. E ele roga muito: olha, vai até a minha casa e põe as tuas mãos sobre a minha filha, porque ela está moribunda, e ela sarará e viverá. Então Jairo tem a certeza que o problema que ele deixou em casa, a enfermidade da sua filha, tem cura, tem remédio. Jairo vai atrás de Jesus convicto: olha, se ele for até a minha casa, se ele pôr as mãos sobre a minha filha, ela vai sarar e ela vai viver, vai ter cura para a enfermidade e vai ter vida para ela. E a minha Bíblia diz que as mãos de Deus estão assim, estendidas para salvar. Glória a Deus. Isaías 59, versículo 1. A minha Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão assim, para ouvir. Então Deus, Ele quer assim, Ele sabe o que eu vou falar, o que tu vai falar, antes mesmo de nós abrir a boca. Mas Ele não me criou mudo e não me criou muda. Ele me criou com voz para adorar, para declarar a nossa necessidade diante do Senhor. Então eu fiquei pensando: por que eu vou gritar? Por que eu vou? Deus não é surdo, não é verdade. Mas Deus, Ele quer ouvir com teus lábios, Ele quer ouvir com teu testemunho, Ele quer ouvir a tua humilhação, Ele quer ouvir a tua adoração, amado. E Jairo faz isso, Jairo prostra e adora. E quando Jairo faz isso, Jesus, presta atenção, eu acredito que se fosse eu, e arrumado algum pretexto, alguma desculpa, que nós somos especialistas nisso, arrumar desculpa. Jairo, quantas vezes Jairo foi contra o meu ministério? Eu agora vou na casa de Jairo? Mas Jesus é diferente. Jesus, Ele não perde a oportunidade de trabalhar na vida de Jairo, Ele não perde a oportunidade de trabalhar na vida de Zaqueu, Ele não perde a oportunidade de purificar leprosos. Jesus é oportunista. Se tu der oportunidade para Jesus entrar na tua vida, Ele vai entrar, Ele vai botar no lugar que Ele se encontra fora do lugar, Ele vai curar, Ele vai libertar. Se tu abrir teu coração, pode ficar despreocupado que Jesus não vai perder a oportunidade de te abraçar, de falar contigo, de trabalhar na tua vida, porque Ele está aqui nesta noite para isso. Porque a minha Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que nele confiam. A Bíblia diz que Ele está na porta batendo. Se tu abrir, Ele entra e trabalha. Então Jesus, Ele se dispõe a ir até a casa de Jairo. E a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus.
E nós sabemos que a maioria da multidão que seguia Jesus sem hipocrisia era por causa dos milagres, era por causa que Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe. Sabe por quê? Quando Jesus deu uma apertadinha, quando Jesus começou a pregar duro, sabe o que foi que a multidão fez? Começou a ir embora, começou a se apartar. E Jesus chega para os discípulos e diz: vocês também querem ir? Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Pedro assume a responsabilidade e diz: nós não estamos aqui por causa dos peixes, dos pão que tem sido multiplicado, por causa dos leprosos que tem sido purificado, por causa dos olhos do cego que tem sido aberto, das ressurreições que o Senhor operou. Nós estamos aqui por causa da palavra. Então o que segura a vida na presença de Deus é a palavra. Sabe por quê? A profecia passa, tudo passa, mas a palavra não. A palavra é eterna, porque a palavra é Jesus, igreja. A Bíblia diz então que Jesus está indo, a multidão está indo, apertando Jesus. Que coisa linda, né, amado? Jesus arrastava a multidão, uns por curiosidade, uns para julgar o ministério, mas ele não estava nem aí. Ele queria fazer e fazia a obra com liberdade. Ele não pedia conselho, ele chegava aí, operava os milagres. Imagina, tiveram pessoas que chamou Jesus de príncipe do Deus Zebu, príncipe dos demônios. Se fosse comigo, contigo, mas nunca mais queria pregar, nunca mais queria adorar. Eu sou servo de Deus, sempre com justiça. Jesus foi em paz, porque Jesus sabia que ele veio para isso, para ser rejeitado por muito. Ele veio para os dele, igreja, grava isso na tua mente. Jesus, ele não veio para mim, para tu, ele veio para os judeus, mas foi necessário eles rejeitar Jesus, foi necessário eles falar: crucifica Jesus e solta Barrabás. Sabe por quê? Para dar liberdade para mim e para você. Ele veio para os dele rejeitado, mas todo aquele que nele crê será salvo. Rejeitaram Jesus, nós queremos. Vem cá, Jesus veio para o gentio, está aqui nesta noite fazendo milagre na minha vida e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E não é religiosidade não, viu? Aleluia. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, há um processo, há um percurso. Jairo não foi numa carruagem buscar Jesus, não. Jairo foi a pé. Jesus, ele vai pelo caminho, tem as dificuldades, tem pedra no caminho, tem a multidão que está apertando Jesus. Tu está pensando que Jesus andava no piso desse aqui limpo? Tu está pensando que era assim, desta forma, que um sapato confortável, que nem eu, que nem você? Jesus tinha dificuldade nos seus ministérios. O transporte era o barco ou a pé. E Jesus está indo para a casa de Jairo, a multidão apertando Jesus, mas a multidão não parou Jesus. Sabe quem parou Jesus? Uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Uma mulher que de uma vida foi destruída, a família foi arrancada do seu lar, do seio da sua família, gastou todos os seus recursos para a medicina e de nada adiantou, ia de mal a pior. Imagina 12 anos na igreja, 12 anos buscando cura na medicina, gastando todos os seus recursos na medicina, e a situação só ia agravando cada vez mais. Essa mulher tinha todos os motivos para desistir, ela tinha todos os motivos para não querer mais buscar a cura, buscar o milagre, irmão. 12 anos não é 12 dias, não. Mas quando aquela mulher ouve falar de Jesus, ela toma uma atitude, ela toma uma decisão que vai mudar a sua vida. Ela vai em busca de algo que o médico não pode fazer, a sua família não pode fazer, porque tem coisa na minha vida e na tua vida que o médico não pode fazer, que a minha família, a tua não pode fazer, o advogado não pode fazer. Tem coisas nas nossas vidas que é só Jesus que pode fazer. Então eu entendo, amado Deus, eu sou desta maneira. Quando eu entro num propósito, que eu oro, que eu jejuo, que eu busco, que não tem resultado, eu já me conscientizo, não adianta. Não tem esse negócio de Satanás intervir. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Então se você
você orou, se você jejuou e nada aconteceu, Deus está tratando. Ou seja comigo, ou seja contigo, porque Ele sabe, Ele é o poleiro, eu sou o barro, tu é o barro, Ele sabe como tratar. Foi assim com Paulo orou para ele tirar o espinho da carne, e ele falou: Paulo, a minha graça te basta. Não tem oração, não tem jejum, vai ter que passar por um processo, vai ficar com o espinho na carne. É desta maneira, igreja, quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E a Bíblia diz que aquela mulher coloca no seu coração: se eu tão somente tocar nas obras das suas vestes, eu serei curada. Diferente de Naamã, né? Naamã quer chamar atenção, Naamã quer ser reconhecido, quer que o profeta saia, quer que o profeta impõe a mão sobre a cabeça dele, invoca o nome do Deus de Israel, para ele ser purificado da lepra. Essa mulher vai com humildade, é nas vestes, é na parte mais baixa. Se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ela foi determinada: eu tenho só que tocar. Se eu tocar, o milagre acontece. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amado. A Bíblia diz que é necessário que todos aqueles que aproximam de Deus creiam que Deus existe. Então Deus existe sim, as promessas dele é viva. A promessa de Deus não tem prazo de validade, tem um processo na minha vida e na tua vida para se cumprir o projeto de Deus na minha vida. Não adianta eu e você querer pular etapa que não dá certo, igreja. Nós temos que esperar o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que é o tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então o tempo não pode me parar, não pode parar. Não vamos falar que é fácil passar pela prova do tempo, não é. É difícil. E um exemplo disso dessa mulher, 12 anos, eu acho que foi fácil. Foi difícil, amado, mas a fé dela estava viva. Quando surgiu a oportunidade, ela não perdeu a oportunidade. Ela tinha 1001 razões para inventar desculpa, não, mas eu vou de novo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e nada aconteceu, vai ser mais uma frustração para mim. Não, ela decidiu, ela toma a decisão: eu vou, e eu vou tocar na sola das suas vestes, e eu vou ser curada. É loucura, né? Ô mulher doida essa mulher, viu? Essa era crente de verdade, irmão. Porque a Bíblia diz que quando ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, saiu o quê? Saiu virtude. Tem que ter fé para arrancar a virtude de Jesus. Tem que ter determinação para tocar, para tirar a virtude, para fazer Jesus parar. Tem que ter fé, igreja, porque como a Bíblia diz que sem fé não dá para agradar a Deus. Então quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, que sai virtude, Jesus para. Jesus quer saber quem foi que tirou virtude dele. Imagina uma multidão seguindo Jesus, os seus discípulos ali, posso conjecturar, fazendo cordão de isolamento para ninguém esbarruar em Jesus como para o baiano. E aquela mulher vai, fura todos os bloqueios, rompe todos os obstáculos e toca exatamente no lugar que ela determinou, nas orlas das vestes dele. Aleluia. Glória a Deus. Ela foi certeira, mas ela tinha um alvo, ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo, ela não tinha dúvida do que ela queria tocar nas orlas das vestes de Jesus. Ou seja, eu toco nas orlas da veste dele, é o natural, e quando eu tocar, o sobrenatural vai acontecer na minha vida. Na minha vida e na tua também não é diferente. Eu e você fazemos o natural, o sobrenatural quem vai fazer é Jesus. A fé é loucura mesmo, é para quem crê, porque se tu crê, tu vai ver a glória de Deus na tua vida, igreja. Aleluia. Agora Jesus quer saber quem foi que o tocou. Quem me tocou? Para pensar. Imagina você e eu lá. Eu disse, eu João, tu Pedro, outro Tomé. Mas que pergunta, né? A multidão apertando ele quer saber. Sou eu que tenho que explicar, tenho que apontar quem tocou nele.
nas minhas palavras, conjecturando, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não é Deus, ele sabe que ele tocou nele, mas ele queria saber o quê? Que a pessoa que tomou a atitude de tocar se apresentasse. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta quem lhe tocou, os espíritos da multidão te oprimem, a multidão te aperta, e o Senhor quer saber quem te tocou. Aí a mulher se apresenta e fala toda a verdade para Jesus. E a verdade é essa aqui que eu te falei, ó Senhor, 12 anos padecendo com um pouco de sangue, fui nos médicos, gastei dinheiro, dando testemunho. A verdade é o testemunho dela, porque o testemunho de uma pessoa que recebe o milagre de Jesus, ele tem que ser verdadeiro, não dá para aumentar, nem para diminuir, é para falar somente o que Jesus fez, porque a Bíblia diz que se você acrescentar, ó, nós não teremos parte no livro da vida, igreja. Eu creio que ela contou exatamente qual foi 12 anos, foi suprir, gastei dinheiro, gastei com a medicina, e cheguei aqui, só toquei nos teus vestidos e recebi o milagre. Eu estou melhor. Mas Jesus, ele faz o milagre por completo. Jesus fala, vai filha, a tua fé te salvou. Tem cura, tem salvação. Aquela mulher, ela não foi decepcionada quando ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Só que aquela mulher enfrentou barreira, aquela mulher enfrentou obstáculo, ela não olhou para as dificuldades, ela olhou, aleluia, somente para o alvo que era Jesus, e Jesus ela foi para receber o milagre. Se tu está aqui nesta noite para receber de Jesus, tu não vai voltar da mesma maneira que tu entrou, porque é o Jesus que eu estou falando aqui, que curou essa mulher, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele continua curando, libertando, transformando, restaurando, batizando com o Espírito Santo com fogo, e só ele escreve o meu nome, o teu nome, no livro da vida, igreja. Só Jesus pode fazer. Só Jesus pode perdoar pecado. É Ele que perdoa. É Ele que perdoa. A minha Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, não prosperará. Então o mentiroso só é perdoado quando abandona a mentira. O adúltero só é perdoado quando abandona o adultério. Tem que ter abandono, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Ah, pastor, mas eu chorei. Judas também chorou, mas não se arrependeu. Pedro chorou e se arrependeu, mas Judas não. Judas não foi choro de arrependimento, foi choro de remorso por ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi lá devolver o dinheiro, mas não era isso que Deus queria. Deus não quer a devolução do dinheiro, é o arrependimento de Judas para ter perdão, igreja. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz, amado, esse versículo que nós lemos aqui nesta noite, aleluia. Cheguei no versículo que Jesus está ali, parado, abençoando aquela mulher, trabalhou na vida daquela mulher. De repente chega alguém da casa de Jairo. Você pode ler o versículo anterior e fala para Jairo assim, ó, não me incomoda mais o mestre, a tua filha morreu, não adianta mais, não tem mais jeito. A parada de Jesus aqui para atender essa mulher trouxe a morte da tua filha, não tem mais solução. Então deixa Jesus em paz, não incomoda, não enfada mais ele. E Jesus, ó, prestando atenção, está pensando que Jesus é surdo, né? Deus escuta, amado. O que eu falo da minha casa, o que tu fala no carro quando vai para casa, quando vem de casa para a igreja, de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, Deus ele escuta. Isso é maravilhoso, porque quando nós adoramos de verdade, quando nós falamos o que é agradável aos ouvidos do Senhor, ele escuta. Não é bom? Está pensando que Deus só escuta o que é bom? O que eu falo de bom, Deus escuta também as minhas murmurações. Deus escuta, Ele sonda, esquadrinha os pensamentos e os corações
orações. Então vigia, igreja. Por isso que a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Por isso que a Bíblia diz que no muito abrir da nossa boca, nós traz perturbação. Muitas das vezes estamos vivendo um processo de deserto. Sabe por quê? Porque não seguramos a língua dentro da boca, falamos o que não devemos falar e depois não queremos passar pelo processo do deserto. Deus está mandando eu falar e eu vou falar: ei, vigia o que tu tem falado, porque eu tenho te contemplado, eu tenho te visto. Tu não está oculto diante da minha presença. Aleluia. Quando Jesus escuta os mensageiros que veio da casa de Jairo com a mensagem de morte, que não adiantava mais, que a filha dele já tinha morrido, que já tinha um velório lá, tinha pessoas chorando, tinha pessoas pranteando. Jesus, ele libera essa palavra aqui para Jairo, que eu falei aqui, o versículo que eu li, o 46, que fala assim, olha lá, está lá no tela. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. Jairo, não tema, crê somente. Jairo está dizendo, Jesus está dizendo para Jairo: ó, teu negócio é comigo, foi a mim que você veio buscar. Eu vou conjecturar para tu entender. Foi nos meus pés que tu se prostrou, foi a mim que tu adorou, foi a mim que tu pediu socorro. Quando tu pediu socorro, tu falou a situação da tua filha. Eu sei que ela estava moribunda, eu sei que ela estava à beira da morte. Deus, ele não perdeu o controle da situação. Deus, ele sabe de todas as coisas, amado. Quando ele fala para Jairo: não tema, crê somente, Jesus está falando para Jairo: ó, não deixe essas palavras descer para o teu coração, não. Continua acreditando que aquele que tu veio buscar vai lhe pôr as mãos, vai sarar, vai viver. Continua na tua fé, continua no teu propósito. Ei, não deixe a palavra contrária te tirar do objetivo. Continua na tua fé, continua na tua força, porque se tu depositou nos pés de Jesus, se Jesus assinou embaixo, não vai ser palavra negativa que vai impedir o agir de Jesus, o trabalhar de Jesus, porque ele trabalha a favor daqueles que nele confiam, igreja. Aleluia. A Bíblia diz então, amado, que Jesus continua indo para a casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, o cenário é esse. É um cenário que foi descrito para Jairo. A filha dele está morta, as pessoas estão chorando, as pessoas estão pranteando. Imagina a situação de Jairo. Para pensar um pouquinho comigo o que passava na mente de Jairo. Eu vi ele libertar pessoas de enfermidade, eu vi ele curar. Eu sou testemunha do que eu vi, do que Jesus fez outras vezes. E na minha casa, olhei o que aconteceu. A minha filha morreu, está morta. Aleluia. Aí Jesus chega lá dentro daquelas pessoas que estão chorando, que estão pranteando, diz: ei, por que vocês estão pranteando? Para que esse alvoroço? A menina não está morta. A menina está dormindo. Amado, tem que ter fé para crer, né? Todo mundo chorando, pranteando. Aí chega Jesus e diz: ó, a menina não está morta, a menina está dormindo. E quando Jesus falou isso, tu acha que foi todo mundo que recebeu? Nem todo mundo crê, igreja. A Bíblia diz que teve pessoas que fizeram, sabe o quê? Como que pode estar chorando, estar no velório e estar risada? Tem pessoas que riram quando Jesus falou que a menina estava dormindo. Riram de Jesus, não acreditaram na palavra que Jesus falou, que a menina estava dormindo. Deram risada. O ministério de Jesus é assim. Ele foi julgado como não era profeta. Ele falou que estava dormindo, deram risada dele.
Mas Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo. Jesus, ele não foi lá para olhar para pessoas que não acreditavam. Ele foi lá porque teve alguém que precisava do milagre e acreditou em Jesus, que foi em busca de Jesus, que prostou nos pés de Jesus, que adorou Jesus. Por isso que ele falou para Jairo: Jairo, não tema, crê somente. Olha, estão falando que está morta, mas está dormindo. Vamos chegar lá, vai ter choro, vai ter pranto, mas continua crendo, porque não está morta, está dormindo. Ei, Jesus vai despertar a parte que está adormecida da tua vida, da tua casa, da tua família, para tu saber que Ele tem todo o poder no céu e na terra, igreja. Aleluia. A Bíblia diz, amado, que ele pega Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa de Jairo e vai até o lugar onde a menina está. Ela estava num lugar reservado e eles entram. Não é todo mundo que entra. Jesus não faz acepções de pessoas, é verdade. Mas tem milagre que Jesus quer mostrar para mim e para tu, que não é todo mundo que vai ver, igreja, que não é todo mundo que vai crer. Ele pega Pedro, Tiago e João, Jairo e a mãe da menina e entra no lugar onde a menina está. E quando Jesus foi transfigurar também, ele escolhe Pedro, Tiago e João para se transfigurar diante de Pedro, Tiago e João. Jesus escolheu os 12, mas teve situação que Jesus escolheu sim 3 para estar presente, para ser testemunho, para nós estar aqui falando para você que Ele faz sim. Ele separa, Ele escolhe, Ele seleciona. E quem vai questionar a forma dele agir, a forma dele trabalhar, se Ele é Senhor e nós somos servos, igreja? Se Ele quiser mostrar para mim e para você, Ele é Deus. Se Ele não mostrar, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. A Bíblia diz que Jesus entra no lugar e fala: Talita, come. Que traduzido, menina, que te digo, levanta. Olha que palavra linda. Jesus não falou nada difícil. Menina, a ti te digo, a ti te mando, levanta. Fácil, né? É fácil falar, né? Chegar dentro de uma pessoa morta, olhar para ela, morreu mesmo, está dormindo, morreu não, está dormindo. Sei, Talita, menina, eu te mando, levanta. Hã? Tem que ter fé, igreja. Tem que ter fé. A Bíblia diz que ela se levantou e Jesus pegou e mandou dar o quê? Comida para ela. Acredito que já estava uns dias, estava doente, estava sem apetite. Então acordou com fome, estava dormindo. Acordou com fome. Estava dormindo, mas se estivesse morta não tinha fome. Estava dormindo e acordou com fome. Aí Jesus pega e entrega para a mãe e para o pai e pede para eles: olha, não fala para ninguém o que aconteceu aqui. Como é que pode contar uma coisa dessa, né? A mulher do fluxo de sangue, a multidão viu, não tinha como esconder, porque foi Jesus que chegou, se apresenta. Quem foi que me tocou, que de mim saiu virtude? E ela se apresenta. Agora já uma ressurreição, ele pede para a mãe e para o pai: ó, não fala para ninguém. Sabe aquele negócio que diz: olha, eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém? Aí você vai e conta para outra, diz: ó, o pastor falou, mas não fala para ninguém que eu te falei, viu? Que ele pediu para não falar, então ele falou. Aí vai e fala para outro, vai e fala para outro. Quando vê, todo mundo está sabendo. Porque essa é uma coisa que a digo: pode falar, pode contar à vontade, não tem graça. Mas se for proibido, se eu falar não é para falar para ninguém, aí não vou conseguir guardar esse segredo. Eu vou falar, a língua fica coçando para falar, igreja. É. Mas se dizer pode falar à vontade, não tem graça, não. Jesus fez isso. Ele usou de estratégia: ó, não conta para ninguém o que aconteceu aqui. A prova disso sabe o que é? Que nós estamos aqui contando. Jesus pediu para não falar, o pastor está falando e tu está aí ouvindo. Jesus pediu para não falar, outros pastores estão falando. Sabe por quê? Porque não dá para ocultar o que Jesus faz na vida
palma, louva e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né? Não temas, crê somente. Né? A luta está grande, não temas, crê somente. Estou passando pelo deserto, não temas, crê somente. Estou no vale, não temas, crê somente. Eita, estou no cativeiro, não temas, crê somente. Estou passando no vale da sombra e da morte, não temas, crê somente. Creia no seu milagre. Tenha fé que Deus é poderoso para mudar toda a tua situação, todo o quadro da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira nós temos oração de manhã das 9 às 10 e culto à noite às 19h30. Estaremos aqui com um culto de adoração para a glória de Deus.